Um só Espírito legislador, um só único juiz, que nos dá todo o poder, toda a capacitação de vivermos, que nos deu a nós, a alma do Filho do Homem, o Espírito do Filho do Homem. Falamos no vídeo anterior a respeito da interpretação, a respeito do ligado à palavra intérprete ou interpretação. Falamos a respeito de desarraigados da terra. Esse desarraigar é uma sentença sobre os perversos. E falamos que a terra é a herança do justo. Assim, considerando como tudo é ao homem, ou seja, dentro da criação, dentro do universo, é o homem que a tudo observa e está capacitado a acolher todos os significados, e muito além daquilo que os próprios olhos naturais possam realmente mostrar para os homens em geral. Ou seja, aquele que busca do Espírito Eterno em Cristo vai ter a percepção de conhecimento crescente, de entendimento crescente e de discernimento aguçado. Assim, retornamos à palavra interpretação. A esses os intérpretes. Também a palavra desarraigados da terra. Também fizemos lembrança de todo o fundamento da vida, e é o homem de maneira muito especial, porque é no homem que está toda a estruturação, a configuração, o poder de fazer a leitura e descodificar da leitura de todas as formas, e ter a percepção mais profunda de uma imagem que está no coração e sobe à mente, mas essa imagem é uma imagem que está sempre ligada à pureza, ao poder na pureza, ao poder da santidade. E que na pureza e santidade significa é o espírito que não tem dolo. E a alma que está pura de todos os artifícios do inimigo que está fora, ele fica preservado. Ele está revestido da couraça de Deus, como diz o Paulo, que está no poder da palavra. Então, repetindo no poder da palavra, que tudo se estabelece. Toda imagem que eu possa ter de si mesmo, vamos tomar um exemplo, pegue o Supremo Tribunal, pegue uma figura de Moraes, ou seja, ele tem a presunção de que a autoridade dele está ligada à instituição, independente de quem o nomeou e das virtudes ou das razões pelas quais ele foi nomeado. É uma evidência, se ele fosse um homem virtuoso, não estaria mais servindo ao ladrão. Mas, ao contrário, ele estaria se opondo ao ladrão. Assim, considerando, compreendamos que ao Moraes, ele perdeu essa capacitação que foi dada ao Filho do Homem. E nessa perdição, também perde de sua alma, aonde Jesus chama a atenção. Não adianta querer ganhar ou manifestar uma presunção de poder, de autoridade, ou o que seja, sobre todo mundo, e perder a sua alma, a sua própria alma. Assim considerando, retornemos aos fundamentos que declara que é a palavra, o fundamento de toda a criação. Então, em Gênesis 1, vou repetir, por fundamento e princípio. É do Espírito, a palavra, o poder de toda a criação, dos céus, terra e Deus. Toda a criação de Deus, céus e terra. Veja, aqui aborda 3 imagens da criação.
Mas, e vai dizer, é por fundamento, é por princípio. E vai ser dito em outro lugar, em Paulo, que a imagem, esse poder que ao homem é colocado na imagem de Cristo, ele tem que buscar, é a razão de todo o universo, a razão da criação, a razão do propósito da vida, para que ele alcance a plenitude, para a qual ele foi enviado à Terra. Então, retornemos. Também em Gênesis, depois, vai colocar que, de fato, a respeito de um caos, a respeito de águas e águas, e a respeito da necessidade da separação delas. Quando trata de águas e águas, porque temos como claro determinado, a olhar do satélite, e hoje isso é bem determinante em todas as fotos, de que está bem distinto, águas e águas. Em maior porção é água, em menor porção é terra seca, mas nem toda é fértil. Tem muitas porções de deserto, condições árticas, impossibilidade de tirar a eficácia de um cultivo. Assim considerando, e assim é por lei, e pela forma que eu posso vê-la, é fato, não posso negá-lo, dou continuidade. Quando trato desta maneira de tratar as questões que eu observo, eu estou exercendo o fundamento da palavra e no exercício do poder da palavra, a busca e alcançar conhecimento, entendimento e discernimento de todos os espíritos. Assim, considerando, também depois de Gênesis vai dizer que quando é feita a separação de águas da terra seca, vai ser colocada agora a semente na terra seca. Ou seja, não está previsível ali colocar a semente na própria água. O que quer dizer? É que a semente, no espírito da declaração, a água é um fruto da semente do Espírito Eterno. Não o inverso, que eu posso, em cima da água, colocar essa semente. É uma possibilidade. Assim fica essa separação de compreender aquele que dá a justa interpretação e tem a consciência que a palavra que ele possa usar é poder recebido por dom. E não vai conduzir a lugar nenhum que o conduza a discernir fora das virtudes do Espírito Eterno. Em Cristo está a plenitude destas virtudes. Assim, considerando, vai dizer então que nessa terra seca serão feitas semeaduras da semente, da erva do campo, assim por diante. E toda a mesma relação de trazer da semente as formas que não são próprias, segundo a sua natureza, espécie e a correspondência de semelhança. Então, nós não estamos tratando de querer interpretar a visão de Deus e a nossa vida, e os propósitos da vida, e o poder que temos em viver, através de uma situação teórica, e nem uma situação chamada científica em erro, porque não é ali que está a resposta, já está dada em Gênesis. Ora, assim também considerando, porque denota que a razão nos conduz a esse continuar assim caminhando e assim declarando. Nessa mesma consideração, também podemos tratar aqueles que se tornaram os ricos, as pretensões na sua soberba, de uma glória própria que o vai desenvolver na perversidade. Coloca a figura dos juízes de Brasília como um exemplo, admitamos, como um caput das interpretações de erro. Como se lá fosse algo a alcançar, como deseja Janine, a qualquer preço e custo, sem ter a devida medida, sem poder de discernir nos espíritos onde ele foi colocado. Assim, considerando, também estamos falando de que, então, a semeadura é algo que está no íntimo. Mas sucede que o homem, vamos pegar o caso dos juízes, como eu falei, de Brasília como referencial, porque não adianta pegar o outro ali que está tratando de
no seu honesto trabalho de catar o lixo da rua, ou de fazer uma limpeza das calçadas, ou o que seja, um outro que está vendendo no seu carrinho ali alguma coisa para sobreviver, e vou dizer que eu vou usá-lo como referência dessa ideia de autoridade que o próprio coletivo das instituições já estabeleceram como se fossem estas as autoridades. É assim que cabe o Moraes considerar quando quer punir todo mundo. Ele está na defesa desse Estado a hora que ele acolheu. Está trazendo benesses e tudo e não quer perdê-lo. Aí está o grande erro. Ele está querendo abraçar o mundo, mas já perdeu a alma. Foi uma escolha terrível. Ele é a si mesmo roubou-se. Do espírito Nica ele foi conduzido ao dolo. Assim considerando, vamos tratar de que a este que chega na figura do Moraes, ele está desarraigado da terra, assim como Barroso e todos os demais. Como assim? Porque o referencial, eles perderam. Não tem mais referencial que da semente, ele vê crescer uma árvore, crescer de uma semente, ele vê também todas as formas que chamamos dos animais, do gado, de tudo que corre no campo e também de todos os animaizinhos domésticos. E também o homem. Assim, considerando, eles já são desarraigados da terra. Não tem mais a terra com sua fertilidade, com a tal manifestação de uma infinidade, de uma incontável formas, espécies, natureza, que eu possa ver e observar. Eles não têm mais olhos para conseguir perceber. E são centrados, qual é o próprio engano, qual é o próprio pulo do gato, que eles vão fazer para trazer prejuízo e benesses a si próprios a favor do ladrão. Então, estão desarraigados. Não tem mais vínculo com a estrada, com a terra, que lhes dá toda a mensagem que eu estou dizendo. Essa é a importância do que estamos aqui dizendo, tá? Quando Jesus trata dessas questões, ele trata de três figuras da tentação, que todo homem vai sofrer. Na primeira tentação, ele coloca alguém que está no deserto, ou seja, ele está de fato num grau aonde ele tem uma dependência total, porque ele não consegue semear nada. Mas veja que a tentação começa pela palavra, para roubar a ele a palavra. E depois, na segunda tentação, ele se coloca que ele seja elevado lá no ápice do templo, como lá na corte a excelência do seu sumo sacerdote, na expressão dos seus ministros. A terceira tentação, poder e força, na expressão dos impérios. Então, se tratamos aqui da questão, na primeira tentação está aquele que não tem nada, e se julga não ter nada. Ali vai ser tentado. E veja, Jesus deu a resposta ao tentador. Quando o tentador transforma os pães em pedras. Ou melhor, as pedras em pães. O que é pedras em pães? É como se eu tirar do coração empedernido dos homens na sua perversidade. Eles venham ser transformados como instrumentos de um ganho no dolo, na fraude, no engano, na perversão de juízo, daquele que deles tirará proveito. Aí fica na ignorância, aqueles que o Lula nunca precisará de fato da educação real. O educar do Lula é conformá-lo aos seus padrões do seu partido. Assim ficou compreendido que Jesus, quando trata então da importância, que é importante, ele diz, não buscai tesouros através das riquezas na terra. Não, ele diz, não, buscai as espirituais da terra. A terra é a expressão. Então aí é nessa palavra fica o grau de confusão que vai surgir de muitos, e mesmo pregadores,
quando não separam essa visão. Não acumuleis tesouros. Não acumuleis tesouros terrenos. Só que a palavra terrenos é uma palavra um pouco distinta. É como fossem territoriais. Então a palavra propícia, ou seja, para compreensão depois de quem já considerou, aonde Jesus abre a porta para que consigamos alcançar, ele está dizendo, a terra é tua herança. Tudo que necessita na leitura da terra, tu tem tudo realmente respondido. Aí se cumpre que no poder da palavra, criou Deus céus e terra, e não separa uma da outra. Mas ao mesmo tempo, lembramos bem, que vai dizer o Santo Espírito ao profeta Isaías, quando Isaías fala em nome do Senhor. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus juízos mais altos que os vossos juízos. Então aqui no caso da terra, eu considero céus e terra, aí está colocada a palavra juízo, aonde alcançaremos a partir da semente do Espírito Eterno o poder do discernimento e acolher a verdadeira autoridade numa outra. Aí ele completa dizendo, agora coloca a chuva, estava chovendo agora aqui em Curitiba, coloca também a água que cai do céu de forma de neve e chuva, a fim de regar a terra, e a sementinha que o semeador colocou para ter a sua comidinha no prato da sua casa, seus filhos, e alimentar também os que têm fome. Ele vai dizer, esta é como a minha palavra, essa é a minha palavra, essa é a verdadeira palavra. Ela está na terra para mostrar a minha palavra. Procede dos céus e retorna para lá, no propósito que foi estabelecida. Não há mau fruto, para que se possa dizer, os perversos os conhecereis, pelo fruto da corrupção que manifestarão. É um exemplo deles, Dino, Zanin, como exemplo do ápice, daqueles que se arvoram de sumo sacerdote, acima do templo. Mas diz o Paulo, não sabeis todo o tempo do Espírito? Olha, então, eu estou sempre abaixo daquele que é tão mal. Como me arvorarei de excelências de ministro ou de sumo sacerdote no dolo, para ter domínio sobre vós? Então ficou muito bem claro a respeito dos desarraigados da terra. Aquele a quem a terra pertence, e a terra está prosperança, está por declarar, de quem vos declaro. Assim como as águas caem dos céus, assim a minha palavra expressa esse poder sobre a vida e sobre a morte. Escrevi hoje algo bem curto, a fim de que as questões todas levantadas em termos de misericórdia, ou disso ou daquilo, quando já está no dolo de alguém falar em usar de misericórdia, mas não usa de misericórdia em verdade, que a verdade ela pode ficar fraudada, escondida, oculta, apenas por uma fantasia. Então, retorno à ministra, Wok, da igreja do Wok, quando pede ao trompe misericórdia. Ela não tem que pedir ao trompe misericórdia. Ela peça ao Eterno Altíssimo misericórdia. Na hora que ela assim o fizer, abandona toda a fantasia que ela colocou e corrompeu a juventude, em parte, aquelas aonde ela alcançou. Aí, a misericórdia do Altíssimo irá até o trono. E o trono exercerá da misericórdia, segundo o poder daquele que tem o poder da misericórdia.
Aí o dolo deixa de existir. Não vou querer me firmar no dolo para sustentar os crimes. Não tenho partido. Se assim ficou bem claro, o que falta para dizê-lo? Veja? Então veja, a interpretação está pelo fato, como disse em Isaías, da chuva que está caindo ali em Curitiba. Não faltará água nessa cidade. E da chuva que cai está alimentando o campo. Terá fartura, de fato, nas feiras, todos os sábados, todos os dias, conforme a região de Curitiba, que é um critério aqui de uma ordem que Curitiba estabeleceu. Uma feira livre da lavoura, que alguém que aqui é próximo traz nas suas carroças, nos seus meios de transporte, para vender ali, uma espécie de um mercado aberto e livre. Isso chama-se a prova de quem é amoroso e misericordioso. E daí? Que direi? Vamos tratar se o Moraes vai cair, o Moraes vai ficar? Eu diria, o Moraes já caiu. E quanto mais ele querer sustentar-se na própria queda, é impossível. Ele já caiu. Está caindo. E não está. E não tem paraquedas. Ele vai se estourar. Ele vai se romper no chão. Compreendam? Não estou querendo maldade com o Moraes. Essa é o que a lei declara. Então, ainda hoje coloquei esse ponto da lei. O eterno Deus Altíssimo é um só. Um só. E um só. Único juiz. Então veja, essa palavra diz, ele é um só legislador. Mas veja, se você for para a corte lá do Congresso Nacional, ora com boa vontade, mas na maioria com dolo, através dos seus serviços mercenários, ali tem muitos montando a tal lei. Então, quando falamos legisladores, está no plural. E se falamos dos legisladores por plural, eu tenho toda aquela que eles chamam daquelas secções disso, daquilo, em que os partidos agora, eles adentro, querem colocar o máximo, alguém por cabeça, de forma tal que as leis sejam de conformidade, ainda haverá cuidado de ter depois a rever que alguém não fraude depois dela escrita. Ora, então eu pergunto, existe um só juiz lá? Então vai dizer, o juiz realmente são os partidos, são os juízes. Nos partidos, que já é de fato falta, é cortado, é um fermentado, não tem mais plenitude. É um cadáver. Está lutando apenas por algo que não vai reter. Aí tem que colocar a figura do Alcolumbre, que agora a luta é uma posição de voltar a realizar todo o dolo. Ele já realizou, que ficou por memória, como marca essencial, quando ele queria evitar que aquele nomeado pelo ex-presidente fosse, de fato, recebesse a ordenação, vamos dizer, através do protocolo do sistema burocrático exigido dentro do Congresso, do Senado. Se assim está posto, então lembremos, pelo fruto, podres, conhecereis os podres. Por os enfeitadinhos das togas, uma aparência de brancura e de limpeza e de pureza, que são como túmulos caiados. Dentro só podridão e rapina. Está dito em caráter eterno. Não estou inventando. E aquele que assim está, sabe. O Lula sabe. Mas por que a gente tem essa podridão? Ele já partiu do fundamento e princípio, e se alguém é político, ele diz que ele é, tem que mentir. Pronto. Então o fundamento do Lula é tem que mentir, é uma obrigação.
É imperativo. Ficou claro? O que querem mais que eu diga? Vou ter que chamar o rabino, o pastor, esse e aquele, para dar conselhos a vós, a quem vos fala. Essa é a questão. A todo homem foi dado todos os dons, mas estão jogando fora. Horrível, né? Agora aparecerão muitos por julgar determinadas palavras e ações do próprio. Porque é só ouvir a palavra. Dizer que ele vai fazer, deixar de fazer. Aí temos a multidão de juízes aptos a legislar sobre aquele que foi eleito. Eleito de maneira honesta. Não no caso do Brasil, que os legisladores e juízes, e também os seus juízes do Tribunal Superior Eleitoral e Federal, participaram do crime da fraude. Isso vai ficar claro e eles vão ser punidos. É um crime inimaginável que alguém tivesse realmente dizer, eu vou correr esse risco. É um risco muito grande. Paro por aqui. O que mais eu diria a respeito? O que mais? Interpreto a ação. Ou seja, o que eu vejo nos fatos observados. A interpretação exige que eu não faça parte de um partido que assim interpreta. A plenitude de um só é que dá discernimento. Aí a palavra de um só, e por um só eu falo, de um só, e por um só eu falo, é essencial. Colocarei outra questão. Eu falei de algo que eu fiz de maneira curta e não declarei. Aqui faço a menção. O Eterno, o Espírito Eterno, é a lei. O Espírito Eterno é a lei. É um só legislador e um só único juiz. Para não dizer que muitos legislando ou conciliando ele. É quem dá vida e faz perecer o perverso. Ora, vou negar essa declaração? O Moraes está negando, quer sustentar a dele. E quer dizer que Deus é o eterno, Deus Altíssimo é mentiroso. É o que ele está querendo afirmar. Não é possível. Assim? Que interpretação eu posso dar? De todo mover de todas as almas, do gato e do cão, disso, daquilo, do leão no campo, do gado ao comer o casto, a grama do pasto. E assim por diante, as árvores voando. Por essa total expressão de movimento e de interpretação a cada um a seu modo, segundo ordenado. É onde eu vou ter a leitura da vida. Eu vou ficar retido dentro de um tribunal, com uma mesa cheia de fantasiados, sem vida. Julgam de si próprios serem vivos, não são vivos. Mas sobre desarraigar, me agora pensar. Também aquele cidadão, agora se tornou religioso. Na religiosidade, ele pode estar por candomblé, ou por isso, ou por um espiritista, ou por aquele muçulmano, ou um islamita, ou por um judaísta, ou por um cristianista, o que for. Compreendamos. Se ele estiver desarraigado da terra, ele vai contar visões, vai querer prever a sua vida. Tratará mais de ti para ganhar sobre ti o domínio do engano, do que de fato ter discernimento e te ensinar como discernir o próprio espírito dele.
como enganador daquilo que ele conta. Aí ficou mais compreendido. Talvez os arraigar alcança todas as áreas do chamado humanas. Não alcança só aqueles juízes ou aqueles da Polícia Federal a favor de Moraes. Alcança todo mundo. De nada separa o homem. A terra é a única fonte que dos céus traz a vida e te dá buscar e alcançar o discernimento dos propósitos pelos quais você está falando. Que glória! O Senhor tenha misericórdia.